Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre armas NBQ, armas de destruição em massa, nucleares, biológicas, químicas e os regimes internacionais de desarmamento, né? Qual a importância deles, quais são algumas fragilidades e por que esse tema importa tanto para a segurança internacional. Bom, pessoal, os tipos de armamentos utilizados em conflitos violentos ao redor do mundo é um tema muito importante para a gente entender não apenas alguns aspectos políticos envolvidos nisso, mas inclusive como que esses conflitos acontecem, por quais motivos e qual é o tipo de realidade que as pessoas que estão sofrendo com esses conflitos, principalmente, acabam passando em razão da utilização desse tipo de armamento, né? No caso dos armamentos em destruição em massa, a gente chega a debater isso, mas normalmente, se a gente não é um grande especialista no tema, como o pessoal de estudos estratégicos, que eu recomendo bastante vocês darem uma olhada nos trabalhos aqui do Brasil sobre estudos estratégicos, né? A gente tem grandes centros de pesquisa nesse sentido, que estudam os armamentos com um pouco mais de profundidade. A gente fez, inclusive, uma Geopolab com o professor Vinícius Modolo Teixeira, que é também o professor de geografia, especialista em indústria armamentista e armas ao redor do mundo, né? Mas se a gente não for especialista nesse sentido, normalmente esse tema das armas de destruição em massa acaba surgindo ou ressurgindo, na verdade, quando elas acabam sendo utilizadas por alguém, utilizadas por algum tipo de governo ou grupo armado, enfim. E ressurge o tema dos armamentos nucleares, biológicos e químicos, né? Esses armamentos eles são bem importantes para a gente pensar o sistema internacional e para a gente entender um pouco quais são as realidades. E se algumas das discussões que a gente está fazendo hoje, elas fazem sentido ou se elas são mais especulativas do que reais. Se elas têm um impacto no cotidiano mesmo ou se elas trabalham mais no sentido especulativo. A gente também já fez aqui um vídeo no canal sobre bioterrorismo. E naquele vídeo a gente pôde explorar muito as consequências da normatização do uso de armas biológicas, principalmente observando o que aconteceu nos Estados Unidos e a relação dos Estados Unidos com as economias de outros países a partir ali do 11 de setembro, da guerra ao terror e de um medo de que armas biológicas fossem utilizadas contra os Estados Unidos naquele momento, né? A gente vai retomar um pouquinho essa discussão aqui sobre armamentos biológicos, mas só para referenciar que lá a gente faz um debate um pouco mais aprofundado. A gente não vai entrar em muita tecnicidade aqui com relação a esses armamentos, porque acho que o nosso objetivo aqui é entender um pouco mais o movimento, as questões importantes, né? Por que esses tipos de armamentos acabam impactando a nossa realidade. Então, assim como todas as grandes ameaças transnacionais, as armas NBQ, as armas de destruição em massa, são consideradas também elementos que podem trazer instabilidade para o sistema internacional, seja pela sua existência, seja pelo simples fato de que elas podem sim ser utilizadas, e cada vez mais que a gente fala em conflitos não estatais, elas acabam tendo uma possibilidade de uso cada vez maior, ainda que dificilmente a gente veja esse tipo de armamento ser utilizado. Mas elas também são ameaças transnacionais, ou seja, elas também ameaçam a estabilidade do sistema internacional por causa das próprias características que elas têm. Porque são armas produzidas de uma determinada maneira que levam não a um assassinato direto, né? E aí, eu sei que parece meio estranho, né, falar isso assim, mas o que acaba acontecendo? Essas armas, elas matam de forma indiscriminada, por isso que elas são chamadas armas de destruição em massa. Ao contrário de outros tipos de armamento que podem ter efeitos colaterais, mas que acabam de uma forma ou de outra sendo direcionados, em que a gente consegue identificar a partir do momento em que se usa aquele armamento até posteriormente, né, estudos balísticos e tudo mais, mesmo depois, por exemplo, de uma explosão de míssil ou do uso de cápsulas e tudo mais, esse trajeto pode ser investigado. No caso das armas de destruição em massa, isso não pode acontecer, principalmente por causa das próprias características desses armamentos. Mas antes da gente entrar em específico nesse tópico, eu queria que a gente entrasse meio que num acordo
sobre o que são as armas nucleares, o que são as armas biológicas e o que são as armas químicas. As armas nucleares são armamentos que utilizam a força de fissões ou fusões nucleares para atingir um determinado raio dentro de uma área inimiga. Então, nesse sentido, é interessante a gente perceber que as armas nucleares, elas são armas volumétricas. O que eu quero dizer com volume? Se a gente lembrar lá da matemática, da escola, né, o cálculo de um cilindro, né? Na verdade, a arma nuclear, ela tem um impacto não apenas num determinado raio, numa certa distância, mas ela tem também numa certa altura. E por esse motivo que a gente pode falar que ela é volumétrica, né? Existem alguns estudos mais recentes, principalmente do I.O. Weizmann, que é muito citado pelo Achille Mbembe, estudando essa questão da volumetricidade da soberania ou os aspectos volumétricos também desses armamentos, né? Porque a arma nuclear, ela acaba destruindo não apenas uma faixa de terra, né, uma área, mas também com uma certa altura ela acaba afetando e, portanto, ela afeta um volume muito grande de pessoas, objetos, animais, instalações dentro dessa determinada área inimiga, mas principalmente com base na lógica do raio, né? Já os armamentos biológicos são aqueles que acabam utilizando algum tipo de agente patógeno, né? O que a gente está chamando de agente patógeno? Algum tipo de... São as armas que utilizam vírus, bactérias para causar doenças em outras pessoas, né? Esses agentes patógenos são utilizados para atingir as tropas inimigas, variando desde o uso de bactérias a vírus ou envenenamentos, tá? E, por fim, a gente tem os armamentos químicos, né? Os armamentos químicos são aqueles em que agentes químicos, sobretudo na forma de gás, são utilizados para cessar atividades biofisiopsicológicas dos indivíduos, como é o caso do gás lacrimogênio, por exemplo, que tem efeito moral, mas efeito físico também. Então não pega apenas a parte do funcionamento do corpo, mas também a parte psicomotriz, enfim, todo esse movimento, né? Esse tópico, principalmente das armas biológicas, está muito em voga em razão das teorias a respeito do surgimento da Covid-19, né? Em que muita gente está acusando a China de ser, né, de desenvolver, enfim, armamentos biológicos, a teoria do laboratório de Wuhan, enfim. Mas é um ponto importante, armas biológicas nunca foram utilizadas na guerra moderna. Esse é um aspecto muito importante, porque se a gente for pegar algumas narrativas tradicionais com relação a isso, o pessoal vai falar, os mongóis já jogavam cadáveres, o Brasil utilizou a varíola como arma para derrotar no Paraguai as tropas por meio do envenenamento da água e tudo mais. E aí a gente fica meio sem saber direito, porque não se enquadraria nesse caso a categoria de arma biológica. Que o Brasil tem usado a varíola, trata-se mais de uma técnica de genocídio, porque trata-se justamente de envenenar a água para qualquer pessoa que fosse tomar, não é? Lá no Paraguai, do que desenvolver uma arma que carregasse o patógeno da varíola para atingir as pessoas. Então, esse aspecto é um aspecto muito importante, porque no caso desses armamentos, há uma ligação muito forte com a indústria, o desenvolvimento industrial, inclusive porque a energia nuclear, os agentes patógenos, né, ou os elementos químicos são utilizados pela indústria com fins civis também. E esse é um aspecto muito importante, e isso é um aspecto que conecta a questão das armas de destruição em massa com o complexo industrial militar. Um conceito desenvolvido pelo Dwight Eisenhower, militar, presidente dos Estados Unidos, que fala a respeito do desenvolvimento de pesquisas, e por isso também o próprio Eisenhower falava em complexo industrial militar acadêmico, porque há um envolvimento muito grande das universidades, principalmente das ciências aplicadas com relação a isso, que seria essa aliança informal entre as forças armadas de um país e a indústria que atende essas forças armadas, vista em conjunto enquanto um quadro de interesse privado atendido por opções e ações públicas, principalmente no caso do financiamento, do orçamento e da compra desse tipo de material.
No caso das armas NBQ, e se vocês quiserem que a gente fale mais sobre complexo industrial militar, coloca aqui nos comentários que a gente faz um vídeo específico sobre isso. No caso das armas NBQ, nucleares, biológicas e químicas, a relação entre as Forças Armadas e a indústria e ainda outros setores, como parlamentos, institutos de pesquisa, universidades, enfim, outros setores importantes também, é ainda mais preeminente, uma vez que, ainda que desenvolvido sob os auspícios dos governos centrais, esse tipo de arma depende fortemente da capacidade de pesquisa ou produção de agentes não estatais. Isso dá aquelas que a gente pode considerar as 4 principais características das armas nucleares, biológicas e químicas. A primeira questão é que, como elas matam, né, a primeira característica desse tipo de armamento é que, como elas matam de forma indiscriminada, como eu já disse, elas são, em si, armas de destruição em massa. O que significa dizer que um armamento é um armamento de destruição em massa? Significa que elas são planejadas e produzidas tendo a intenção de eliminar grandes quantidades de pessoas de forma indiscriminada. Pelas suas próprias características, essas armas podem ser consideradas armamentos antiéticos, por mais que esse termo seja um termo difícil, né? Ou incongruente para a gente que, né, aborda a partir de uma filosofia de valoração da vida humana, né? Quando a gente pega essa questão dessa produção, pesquisa, desenvolvimento desses armamentos para matarem de forma indiscriminada, para matarem a maior quantidade de pessoas no menor tempo possível, no maior volume de área possível, a gente pega algumas características das armas NBQ que as tornam armamentos antiéticos, porque elas matam, inclusive, sem distinguir quem é militar e quem é civil. Se isso acaba acontecendo, por exemplo, no campo de batalha, se um militar acaba matando um civil, algo que é proibido, segundo as convenções da guerra de Genebra, se isso acaba acontecendo, a gente pode penalizar criminalmente aquele militar, dependendo da legislação do país. Agora, quando a gente fala de armas de destruição em massa, isso é impossível, porque a gente não consegue conectar diretamente, né? E a questão da cadeia de comando surge aí como uma questão importante. Quem mandou, quem deve ser preso, quem lançou a bomba de Hiroshima e Nagasaki ou quem mandou lançar, né? São alguns aspectos importantes. Isso porque os efeitos dessas bombas, e essa é a segunda característica principal desse tipo de armamento, podem surtir efeito não apenas nos alvos atingidos diretamente que acabam falecendo, em razão, né, sendo assassinados em razão disso. Se a gente pensar com a cabeça do Estado, esses armamentos eles podem inclusive ser contraproducentes. Porque como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, com o uso de armamentos químicos, o que acaba acontecendo é que, uma vez lançados, muitos desses armamentos são incontroláveis. A depender do vento, e isso aconteceu muito na Primeira Guerra Mundial, uma bomba de gás pode se virar contra a tropa que a lançou, porque troca o vento e o vento lança esse gás para a tropa que não deveria ter sido atingida. Pelo fato de que esses efeitos são incontroláveis, uma vez que os seus agentes ou os efeitos sejam liberados, isso faz com que essas armas tenham efeito não apenas nos seus alvos, mas também naqueles que desenvolveram esse tipo de tecnologia, né? Se no caso de agentes químicos ou biológicos, essas armas podem escapar das tropas inimigas e voltarem-se para aqueles que lançaram esse tipo de armamento, os ataques nucleares podem causar reações em cadeia que levam à ideia de mútua destruição assegurada. Ou seja, o primeiro uso de uma arma nuclear pode levar a um segundo uso e isso levar a todos os países que têm um armamento nuclear a utilizá-los. Isso faz com que a vida humana acabe da forma como a gente conhece. Então são elementos importantes para a gente pensar como que os efeitos podem surtir efeito, os efeitos podem causar consequências não apenas nos alvos, mas também mesmo nas próprias tropas que acabam utilizando esse tipo de armamento. A terceira característica deles é que eles são armamentos que não distinguem entre civis e militares, como eu já citei. Não pode haver, portanto, um controle estrito, tanto no terreno, quanto na cadeia de comando, quanto posteriormente, com relação à intencionalidade desse ato.
indo contra aquelas distinções que eu citei, feitas pela Guerra Civil, e que acabam obscurecendo de uma forma ou de outra as diferenças entre o papel do indivíduo, que pode ser imputável, como eu falei, né, e o governo, já que a maioria dos estoques ainda estão sob controle estatal e de forças armadas legalmente constituídas, e não o risco, né, ainda os grandes estoques de armas nucleares, biológicas e químicas estão de posse de governos, e não de agentes não estatais, como normalmente é ventilado aí principalmente pela imprensa, né? E a última característica desse tipo de armamento é que são armamentos que apresentam efeitos posteriores, potencialmente mortíferos, mesmo décadas depois de terem sido utilizados. O uso das armas NBQ pode prejudicar a qualidade de vida de pessoas que permanecem naquela área, nas regiões onde eles foram utilizados, durante muito mais tempo após o ataque, né? Muito mais tempo, mesmo depois que o ataque já virou história. Seja por meio de processos degenerativos, como a gente já observou no caso, por exemplo, de uso de armas nucleares, ou uso de armas não humanitárias, digamos assim, né? Lança-chamas, agente laranja, no caso da Guerra do Vietnã, né? Ou pela radiação, no caso, né, das armas nucleares, mas também, e talvez principalmente, pela invalidez forçada causada pelos impactos biofisiopsicológicos que essas armas têm nas pessoas que acabam sofrendo os seus efeitos, né? Essas comunidades, portanto, elas têm consequências para o futuro muito longo, muito longínquo, para além apenas do uso desses armamentos, e afetando, portanto, também a capacidade do Estado em atender a população que acaba sendo alvo. Bom, para além do uso em campo desse tipo de armamento, é importante a gente notar que as armas NBQ, elas são também relevantes para a gente compreender uma ideia de transnacionalidade dos efeitos, dos riscos, das questões que vão surgindo, né? Como eu disse, elas atingem uma área muito maior do que aquela inicialmente atingida pelo ataque, e a gente pode pensar em alguns efeitos transnacionais desse tipo de armamento. Em primeiro lugar, como eu já disse, a permanência dos agentes na atmosfera ou no solo durante muito tempo, ou de uma forma ou de outra se destacando, se deslocando para outros lugares, como foi o caso da nuvem tóxica de Chernobyl, né? Ou de Fukushima, né? do tsunami e da usina nuclear, né? Em Fukushima, que acaba de uma forma ou de outra levando para o Oceano Pacífico todo, né, o dejeto da poluição nuclear ainda, né? Outra questão são os efeitos, portanto, no meio ambiente local. As consequências que o uso de agentes nucleares, biológicos e químicos podem ter, causando instabilidade em equilíbrios ecológicos, como é o caso do uso do napalm no Vietnã, por exemplo, ou o uso de inseticidas, enfim, aqui no Brasil, contra populações indígenas, né? Sobretudo no caso dos armamentos químicos e biológicos, também existe a possibilidade do fácil transporte de um país ao outro, tendo em vista que esses armamentos podem ser produzidos de forma transnacional. Ou seja, como trata-se, por exemplo, da mesma base de produção dos armamentos, por exemplo, da indústria química ou da indústria de medicamentos, né, partes diferentes desses armamentos podem ser produzidos em lugares diferentes do mundo, sem que haja a possibilidade de perceber que essa produção seja realizada para o desenvolvimento de armas. E são esses aspectos que tornam as armas NBQ especialmente voltadas para vigilância ou controle, né? O tema das armas NBQ é voltado para um controle e uma vigilância muito forte da comunidade internacional, que adota principalmente regimes internacionais de desarmamento e não proliferação com relação a isso. Por quê? Porque uma questão relevante desse tipo de armamento é que não é tanto a questão, né, o mais importante talvez não seja tanto a questão do uso desse armamento em campo de batalha, mas principalmente o uso e o descaminho desse tipo de armamento, né? Ou seja, uma outra questão relevante das armas NBQ é o fato de que, por estarem derivadas, como a gente já falou, de processos de industrialização, principalmente do norte geopolítico, todas elas podem ser utilizadas para fins pacíficos,
Ou seja, eu posso ter uma mesma instalação que produza medicamentos e agentes biológicos. No caso da energia nuclear, e essa é a grande discussão com relação ao Irã, por exemplo, a mesma instalação é utilizada para a produção de energia, ou de eletricidade, ou de termoenergia para aquecimento e calefação. No caso da indústria química, trata-se de instalações que são focadas na sintetização artificial e conversão de matéria-prima, por exemplo, o petróleo, em produtos industrializados, como tintas, inseticidas e fármacos, e no caso da indústria biofarmacêutica, que utiliza os agentes biológicos para produzir remédios ou outros tipos de elementos, como vacinas, pesticidas, enfim, que podem sim trazer benefícios. A questão do uso e do descaminho de instalações já existentes acaba trazendo discussões importantes para a segurança internacional, quando elas são utilizadas ou de forma preventiva para evitar que outros países ataquem outros, digamos assim, acusem esses países de desenvolver armas químicas, como é o caso da Síria no Bashar al-Assad, e os ataques que eram costumeiros do Obama e do Trump às instalações químicas do governo Bashar al-Assad na Síria, mas também a própria guerra preventiva no Iraque, feita pelos Estados Unidos em 2003, que eles chamaram de guerra preventiva para evitar o deslocamento, o descaminho desses armamentos químicos e biológicos para a mão de grupos terroristas. Tudo isso traz a necessidade, a importância da gente estudar os regimes internacionais que versam sobre o tema das armas NBQ e principalmente sobre a fragilidade desses regimes. Esses regimes sobre armas NBQ, ou seja, essa série de acordos, comportamentos, práticas conjuntas dos países, que eles concordam entre si de fazer para controlar e vigiar o uso desse tipo de armamento, tem muito a ver com a história mesma das discussões sobre direito humanitário internacional, derivado da Guerra da Crimeia, no século XIX, que instituiu regras de conduta durante os conflitos internacionais, e o papel que os jornalistas tiveram lá na Guerra da Crimeia para divulgar as opiniões para as opiniões públicas nacionais o que ocorria no campo de batalha e todos os problemas, todo o horror da guerra que até então não se conhecia com tantos detalhes. E principalmente pela utilização dos gases tóxicos na Primeira Guerra Mundial, que trouxe muitas consequências. Esses regimes, eles se consolidaram depois da Segunda Guerra Mundial, com aquele fato que a gente sempre levanta aqui no canal, que foi a proscrição com a criação da ONU, a adoção da Carta das Nações Unidas, a proscrição da guerra como instrumento de política externa válido, ou legítimo, digamos assim. E é a partir da década de 50 que começam a surgir os regimes sobre armas NBQ, incluindo o insucesso do uso delas nos combates da Segunda Guerra Mundial. Esses regimes, eles se dividem em dois tipos principalmente. A gente tem os regimes de não proliferação e os regimes de desarmamento. Os regimes de não proliferação são aqueles em que os países concordam entre si em não produzir mais armas do que já existem. E eles passam a ter uma previsão futura. Ou seja, estabelece-se um status quo, um momento, congela-se aquela quantidade e os países não podem produzir mais do que aquilo que eles já têm. Isso se difere dos regimes de desarmamento, que são regimes em que voluntariamente os países optam por por eliminar o seu arsenal que eles já têm. É por isso que é diferente, porque na não proliferação eles mantêm esse arsenal. É quando os regimes de desarmamento aparecem que eles acabam de uma forma ou de outra buscando eliminar o seu estoque de armamentos específicos de acordo com recomendações e tratados, tendo a forma de um compromisso do momento presente, e não uma previsão futura. De forma bem específica, a gente pode citar que o regime de armamentos biológicos é ao mesmo tempo o mais frágil e o mais garantido, entre aspas, simplesmente pelo fato de que as armas biológicas não são utilizadas em guerras convencionais. E aí a gente tem que diferenciar, como eu fiz no caso da varíola, por exemplo, doenças que podem ser utilizadas para se espalharem, mas que dependem ainda do corpo humano, e armas biológicas que são desenvolvidas com esse objetivo. Principalmente essas armas não foram desenvolvidas porque muitos dos programas de utilização bélica de armamentos biológicos
foram descontinuados a partir da década de 1980. Havia pequenas pesquisas, principalmente no Reino Unido, na União Soviética, na Polônia e nos Estados Unidos. E essas pesquisas elas foram descontinuadas a partir da década de 90, principalmente por elas não serem lucrativas, principalmente porque armamentos biológicos tendem a não funcionar muito bem, porque eles podem escapar ao controle e afetar os soldados, os pesquisadores, enfim, as pessoas do país que está desenvolvendo aquele tipo de armamento, né? Já o regime de armamentos químicos, ele é regido sobretudo pela OPAC, a Organização para a Proibição de Armamentos Químicos, que tem cerca de 190 países signatários. Ainda assim, esse regime ele é apenas responsável pela investigação e controle da aderência dos países no sistema internacional à Convenção sobre Armamentos Químicos, sendo a OPAC uma subsidiária da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, e, portanto, submetido às questões políticas do Conselho, né? É por isso que a OPAC, dificilmente ela é acionada, né? Porque o seu acionamento depende do Conselho de Segurança da ONU, e para que passe para o Conselho de Segurança da ONU, não pode ter nenhum veto dos 5 membros permanentes. Por isso que a OPAC ela é pouco instrumentalizada, ainda que ela exista. Já o regime de armas nucleares é aquele que maior número de tratados e acordos tem no sistema internacional, porque nós temos o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, nós temos tratados de desarmamentos como o SALT I, SALT II. A gente tem países que saíram do Tratado de Não Proliferação, como é o caso da Coreia do Norte, que para desenvolver as suas bombas nucleares denunciou esse tratado como desigual e acabou se retirando para poder produzir os seus armamentos. E a gente tem a atuação da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que é quem fiscaliza na prática, né, faz o mesmo funcionamento da OPAC dentro dessa lógica. Se vocês quiserem que a gente fale de algum desses tópicos com um pouco mais de profundidade, aborde algum tema que a gente passou aqui, tem alguma dúvida ou sugestão para o nosso canal, coloca aqui nos comentários, a gente vai adorar receber as indicações de vocês. Tá bom, gente? Obrigado e até mais!